Beleza, tá gravando. Bom, vamos fazer então a nossa revisão, né, que a gente sempre faz. A gente está estudando então Bem-aventurados os pobres de espírito. Deixa eu só colocar aqui na página, na primeira página. Começa lá na página 77, né? Então, como a gente sempre faz, antes da gente iniciar lá onde nós paramos, vamos fazer uma breve revisão aqui do que a gente viu até agora, tá bom? Nesse capítulo, deixa eu só colocar aqui. A Regiane apareceu, legal. Nesse capítulo, então, Bem-aventurados os pobres de espírito, ele vem já introduzir para a gente qual é o entendimento de pobres de espírito, né? Como que a gente consegue entender isso? Oi, Regiane, tudo bom, Rê? Oi, meninos! Oi, tudo bom? Que bom, Rê, que você pôde aparecer. Eu achei que você não viria. Bom te ver. Correria. Nós fomos ao shopping. Nós fomos ao shopping e se comprava umas coisas agora, porque depois vai ser impossível. Ixi, né? Eu tenho neto, né? Tenho filha, tenho mãe, tenho sogra. Falei bem, vamos de manhã para ver se a gente compra alguma coisa. Se faltar um ou outro, aí passa. Rapidinho. Nós fomos no shopping, no começo não tinha quase ninguém. Daqui a pouco começou a fazer assim. Falei, vamos embora. Aí fila para pagar o estacionamento. Fila para sair. Eu falei, não vai dar tempo. Aí cheguei agora e... Que bom, deu tempo, sim. A gente acabou de começar porque eu estava com um problema na internet também, demorou um pouco. Agora eu estava vindo para cá e eu vi você falando. Bom, então vamos lá. A gente está fazendo já o início da nossa revisão. Provavelmente a gente vai terminar então esse capítulo hoje, começar o outro, né? Então a gente vai fazer a revisão como a gente sempre faz, tá bom? Quando eu estiver falando, se alguém quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, não tem problema de interromper, tá bom? Que às vezes eu vou falando, às vezes vem a ideia, a pessoa fica esperando para falar, mas pode falar, tá bom? Então, começando com a nossa revisão, Bem-aventurados os pobres de espírito. Já no início ele vem explicar para a gente, né, pobres de espírito por quê, né? E fala como no início, né, as pessoas que ouviram, né, não entenderam e riram, né, de Jesus, né, porque não tinham entendimento do que ele estava falando. Ele vem explicar para a gente que pobres de espírito no sentido da humildade, ou seja, Jesus entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes, né? Então ele começa dizendo assim que por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência. Não é esse, né? Não são esses, mas sim aqueles que são humildes. E aí ele disse que o reino dos céus é dele e não dos orgulhosos. Então ele faz essa distinção. E aí depois Kardec vem explicar para a gente essa questão do orgulho, né? Que esses homens, então, que riram de Jesus naquela época, ou os homens de hoje, eles têm muita dificuldade em assumir ou de aceitar o invisível, né? Ou mesmo a questão de Deus, porque o seu orgulho não permite. Ele fala aqui que não é a capacidade, né? Não é a inteligência, a falta de inteligência do ser que não permite que ele entenda Deus, mas sim que o seu orgulho não permita aceitá-lo. Então, o que faz o orgulhoso, né? O homem cientista, né? Esse que é o homem das ciências, ele tenta, então, provar através da ciência, através do tangível, que Deus não existe, que não pode existir uma criatura assim. Quando, na verdade, o medo dele é de assumir que exista uma criatura que seja superior a ele, e mais ainda, que ele jamais vai poder se colocar acima dessa criatura, né? Então, esse movimento de fazê-lo se submeter, né, ou dobrar-se diante de alguém, esse orgulho tão grande que está dentro dele que não permite. Então, ele tenta combater essa ideia de Deus. Então, essa é a dificuldade. A grande dificuldade está no orgulho, né? As pessoas, ou nós, quando temos muito orgulho, nós não conseguimos ver outras situações, a não ser aquela que nós entendemos, aquela que nós queremos. Então, aí vai o nosso orgulho, né? De achar que somos detentores de todo saber, que sabemos de tudo, né? Então, é disso que no começo aqui ele vai falar.
E aí depois, no próximo item, ele fala que todo aquele que se eleva será rebaixado. Essa é uma condição necessária ao ser humano, né? A nós, espíritos em evolução. É necessário que nós estejamos, né, entre polos diferentes para poder achar o meio termo e entender, né, o porquê de se viver no meio termo, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, né, o próprio espiritismo vem se utilizar dessa máxima para explicar, né, de uma maneira mais profunda o que quer dizer. Por exemplo, quando a gente fala de reencarnação, todo aquele que se eleva será rebaixado. Então, o Kardec explica aqui também nesse capítulo que muitas vezes as pessoas vêm numa existência com uma condição mais elevada, né? Mas isso do ponto de vista material. Então, muitas vezes ele vem do teste com muita riqueza, né? Em lugares de muito, como posso dizer, ele vem assim com bastante dinheiro, vamos dizer, né? Então, ele nessa situação, ele aprende a viver como rico, né? Com todas essas pompas, né? E muitas vezes ele acaba tendo que ser rebaixado por conta do seu orgulho, né? Então, se ele fez mau uso da riqueza, como muitas vezes acontece, a pessoa ela vem nessa vida com muitas oportunidades, vem com bastante dinheiro, com bastante posses, e na verdade era para ele converter tudo isso em ajuda ao próximo. Mas ele não faz isso, ele acaba simplesmente vivendo para si, para satisfazer os seus desejos, né, as suas vontades. Então, numa existência seguinte, ele então vem numa posição mais humilde, né, sem tantas regalias, sem tanto dinheiro, para aprender também a viver dessa forma. Então, aqui ele fala o seguinte, ó: essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade, né, prometida aos eleitos do Senhor. Depois ele ainda fala lá embaixo: o Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, e nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na Terra. Né? Então, isso a gente sempre fala aqui, né, da Rainha de Ravré, a gente fala também de Chico, né, de outros grandes espíritos de luz que vieram aqui à Terra, São Francisco, por exemplo. Então, esses que se mostram humildes e pequenos aqui na Terra são grandes, né, e são espíritos de luz na espiritualidade, na erraticidade, que é o nosso verdadeiro lar. Então, essa questão de que aquele que se eleva será rebaixado, né, e todo aquele que se rebaixar será elevado, é nesse sentido. Né? Então, a gente reconhece depois no mundo espiritual aqueles que aqui eram pequenos, humildes, né, e que a maioria das pessoas não davam nada para ela, né, achavam que era um qualquer. Apesar de notar nela uma grande sabedoria popular, né, um grande sentimento, né, uma sensibilidade, apesar de reconhecer muitas vezes tudo isso na pessoa, por ela não se mostrar grande como elas, não é? Cheio de pompas, não é? Enfim, está sempre em um lugar de destaque, então não consideramos essas pessoas como grandes. E aí quando desencarnam, veem, né, que aquele que era tão pequeno e humilde, quase que para a sociedade insignificante, no reino dos céus era um grande. Né? Porque trabalhava na obra de Jesus, trabalhava para o próximo. Né? É o que a gente fala, às vezes, do trabalho de formiguinha, e às vezes a gente acha que é tão pequeno o que a gente faz. Né? E quando a gente pode dar muitas contribuições, por menores que possam parecer para nós. Uma semente bem plantada, ela vai crescer, né? Uma árvore vai gerar frutos. Muitas vezes a gente acha que é tão pouco falar para alguém, para um amigo, uma palavra do que você conheceu aqui do Evangelho, um exemplo do que você viveu na vida, e às vezes a gente acha que é tão pouco. Só que essa semente, quando bem plantada, né, ela na outra pessoa pode virar uma árvore e dar outros frutos, porque tudo que a gente passa de conhecimento, né, ela vai para outra pessoa e depois ela multiplica. Né? É isso que Jesus falava da candeia, de a gente não esconder essa luz, né? Pelo contrário, que a gente exponha, que mostre, para que ela ilumine outros lares. É isso que se trata a proposta também do Evangelho segundo o Espiritismo, de nós estudarmos o Evangelho e passar para frente. Nós não podemos simplesmente apenas guardar para nós e nem ter medo, como outrora, de mostrar Jesus, de falar de Jesus.
É muito complicado hoje, a gente vive numa sociedade em que se falar de religião é muito difícil. Primeiro por questões de ter muitas religiões, né? E das pessoas defenderem tanto a religião. E outra porque a gente vive num mundo tão materialista que se falar de espiritualidade, se falar de espiritualismo, muitas vezes é fraqueza, não é? Ou mesmo de pessoas humildes, ignorantes, né, que não têm conhecimento da vida e se apegam a Deus por não conhecerem, né? Ou, enfim, tantas outras coisas que a gente poderia aqui falar. Mas é muito importante que a gente enxergue também essa questão da proposta do Evangelho de Jesus, de passar para as outras pessoas, né? Então ele fala dessa questão dos pequenos. Oi. Só um adendo no que você falou. Eu tenho um amigo de 25 anos atrás, amigo, irmão, já que eu não tive irmão, então ele é meu irmão. E a vida dele foi só luta, sempre trabalhou, mas sempre teve que trabalhar em coisas pesadas, braçais, sabe? Tudo muito difícil. E um dia, eu sonhei com ele, que ele estava sentado numa cadeira comum, era a casa dele. Mas uma sala, umas pilastras imensas, uma sala de um luxo esplendoroso, assim, a sala, sabe aqueles filmes romanos, que aquelas pilastras ornamentadas, e aquelas salas grandes. E quando eu voltei, eu me dei conta que ele, já em outra encarnação, teve muito, muito, muito dinheiro e muito, muito, muito poder. E nessa, ele veio muito humilde e trabalha. Sabe aquela pessoa que rala? Sim. Rala para viver. Imagina, né? Se a gente for pensar assim, grosseiramente, né? Mas a gente pensar que numa vida anterior ele teve tanta riqueza, né? Que não precisou trabalhar, não precisou dar valor a nada, né? As coisas vinham todas para ele, né? E aí na existência seguinte ele prefere, né? Ou pede, ou às vezes até imposto, né? No sentido assim por misericórdia mesmo, né? Porque essa questão da evolução, do progresso, né? Então, numa existência seguinte e tal, ele vem nessa condição mais humilde, mas assim de trabalhador mesmo, braçal, onde através do esforço físico, né, de aurir ali as suas forças, ele então vai dar valor ao fruto do seu trabalho, ao fruto do trabalho em si, né? Quando a gente fala, por exemplo, que o trabalho dignifica o homem, né, o torna digno nesse sentido, né, de que ele faz as coisas certas, né, de que ele se utiliza daquilo que Deus lhe deu para gerar o seu sustento e sobreviver, né? Então, olha a diferença que é. Se numa outra existência, então ele estava mais elevado, nesta, então ele é rebaixado, para então dar valor. E às vezes essa mudança acontece até mesmo na própria encarnação, por misericórdia divina. Quantos aqueles que não se tornam ricos e depois se tornam pobres na mesma existência? E às vezes se tornam ricos novamente, né? A gente vê casos, por exemplo, de pessoas que ganharam na Mega Sena, ficaram ricos e depois perderam tudo, se tornaram pobres de novo, né? A gente vê casos assim. Então, olha só a dificuldade para a pessoa. Quantos, se a gente não parar aqui para pensar, não teriam cometido suicídio ao perder, né, a sua grande fortuna? Não é? Até mesmo pela vergonha, né, de se admitir o fracasso, né? Porque se então falava que ia ser feliz e ia fazer tudo como se ganhasse na Mega Sena e tivesse muito dinheiro, então de repente ganhou, teve tudo isso e não fez nada daquilo que se comprometera a fazer, né? Aquilo que pensou em fazer. Então às vezes essa vergonha. Eu acho que numa prova dessa que você falou, que não tem nada e ganha tudo, depois perde tudo. A crueldade é maior do que se você vem em uma rica e não faz nada por isso, e na próxima você resgata. Exatamente. Né? E aqui a gente pode ver
até mesmo a questão de expiação. Se a gente imaginar, por exemplo, que essa pessoa que não tinha nada, ganhou e depois perdeu, se de repente, né, em outras existências não tenha provocado isso, né, de alguma forma nas outras pessoas, né, de tirar a fortuna dessas pessoas e deixá-la na miséria, enfim, se não ganhava a vida fazendo disso, né, das pessoas que adquiriam uma fortuna por alguma coisa e tal, e ele lá de alguma forma subtraía e deixava essa pessoa, né, na miséria novamente, enfim. Pode ser tanto uma prova para ele, como pode ser uma expiação, como pode ser os dois também, né? Então, você vê como isso pode acontecer numa mesma existência, né? Numa mesma encarnação. Você pode também estar nos dois polos. E isso é um adiantamento para o espírito muito grande, porque imagina como esse espírito sai dessa encarnação, né? Como a gente lembra muito, assim, da questão de Jó, né? Porque a gente imagina, a gente tem as coisas, de repente tudo vai sendo retirado da gente, um a um, tudo, daqui a pouco até a nossa saúde se vai. Como fica a nossa fé no final disso, né? Como fica o nosso entendimento? Se nós somos espíritas, nós vamos ter uma clareza maior, ou pelo menos nós vamos poder ter uma base, né, para justificar tudo isso. Porque muitas vezes os espíritas, eles têm essa base, mas ainda não têm a fé. Eles até justificam por expiação, por prova, mas às vezes quando estão passando pela dificuldade, ainda lhes falta a fé. Ainda tem uma pontinha de dúvida, né? Ainda questiona Deus, ainda se pergunta, né? Enfim, é sempre uma prova, e sempre uma expiação, nem sempre uma expiação, mas essa mudança, né, de situação financeira, realmente mexe muito com o espírito e traz experiências muito valiosas, né, para a nossa jornada. Tem uma passagem do Chico, que eu li no livro, que o Chico tinha um amigo, não lembro o nome, faz muito tempo, um amigo que era espírita, e ele tinha acredito que fosse um escritório, não sei se você já leu, um escritório, com computador, daquela época, com tudo direitinho. Entraram à noite e roubaram o computador, roubaram as coisas valiosas, roubaram armário. Só que eles pensaram assim, os ladrões, nós não vamos só roubar, não, nós vamos quebrar tudo. E destruíram o escritório, de não restar nada para aproveitar. E o cara, quando chegou, ficou muito triste, e tinha trabalho com o Chico, ele é amigo do Chico. Uhum. Aí chegou muito triste, o Chico falou, ô meu amigo, não sei o nome, tudo bem? Ah, Chico, estou tão triste, Chico, aconteceu isso, contou com o Chico. O Chico ficou em silêncio um bom tempo, pegou no braço dele, foi caminhando, falou assim, fulano, você não sabe como é gratificante quitar uma dívida. Quitou uma dívida, ele fez tudo isso em outra Recebeu. E agora recebeu. Viu como é importante, né, esse nosso entendimento, né, das coisas, da vida e tal, através da doutrina, né, da gente ter essa consciência das outras vidas, né, dessa questão da expiação, né, da reparação, porque isso nos coloca, ou pelo menos nos deveria colocar, com mais tranquilidade diante dessas situações, como o Chico fez, né, mostrando para ele que se aquilo aconteceu com ele, se foi permitido que isso acontecesse, por duas razões, ou por ser uma expiação para ele, né, uma reparação, ou uma prova, talvez até os dois. Mas nesse sentido mesmo, se aconteceu com ele, era devido. Não existe, nós não somos vítimas, nós sempre queremos nos colocar como vítimas, alguém fez algo contra mim. O que a gente sempre entende é que nada que nos acontece é ao acaso, né? E que nós não somos vítimas de nada. Então, certamente, se aconteceu, é por algo que realmente, ou por aprendizado, ou por reparação. Então, que bom que ele não teve uma reação diferente, né? Porque algumas pessoas já iam querer partir para a vingança, né? Ao invés de quitar uma dívida e pronto, ficar com um saldo positivo, né? Ainda vão lá contrair novas dívidas, né? Muitas vezes isso acontece
Por exemplo, como a morte na família, não é? A gente vê bastante como um pai fica inconformado, às vezes, com a pessoa, com o algoz, né? Aquele que tirou a vida do seu filho, e ele, então, se empenha em matar, em fazer alguma coisa. Então, às vezes, aquela expiação já era a reparação, já era o fim de uma dívida, e ele ali, ainda por conta da sua má tendência, vai lá e adquire uma nova dívida, né? É a mesma coisa esse rapaz. Ele simplesmente viu aquilo, se lamentou, e esperamos que depois desse conselho, né, desse entendimento trazido para o Chico, que ele tenha então simplesmente tirado isso do coração e ter esse entendimento. Ó, paguei uma dívida, então tá tudo zerado, vamos reconstruir, fazer novamente, né? Que é isso que a gente deve pensar sempre quando essas coisas acontecem conosco, né? De, como a gente fala, de levantar, sacudir a poeira, exatamente isso. Quando acontece uma coisa assim, que a gente pense, não foi por acaso, eu não sou vítima de nada. Então, aí que a gente fala da resiliência, né? Então, a gente se adapta ao que aconteceu, tira ao entendimento o exemplo daquilo para nossa vida e a gente segue adiante, né? Sem pensar em vingança, sem pensar em reparação, né? Nesse sentido. Mas muito bom essa história que você trouxe, Rê, porque isso mostra Um exemplo, né? Isso, porque mostra muito como nós devemos agir diante dessas situações que nos acontecem, né? E acontecem de várias formas, muitas vezes uma batida de carro, não é? Que a gente acha que, nossa, como pode e tal, como ele fez isso comigo? E às vezes a gente quer depois uma vingança, alguma coisa nesse sentido. Então, para tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que ter sempre resignação, sempre pensar no sentido de que se Deus permitiu, é porque assim deve ser. Alguma razão tem, né? Então, que a gente não se coloque aí nessa posição de querer se vingar, né? De querer um outro tipo de retratação, né? E que se a gente achar mesmo que nós somos vítimas, então que a gente deixe para que Deus cuide disso, né? Então, que Deus seja justo na situação e não a gente, né? Bom, então, continuando, o que eu falei sobre todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, né? E nos mostrando grandes encontros dos espíritos, aqueles que eram pequenos no mundo aqui na Terra. E aí também ele fala da questão que o Espiritismo nos mostra uma outra aplicação também para essa máxima, né? Ela diz que esse princípio das encarnações sucessivas, onde aqueles que foram mais elevados numa existência são rebaixados a uma última posição, numa existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição, né? Então, se lá, numa posição elevada eles sucumbiram, né, às dificuldades, às suas más tendências e todas as facilidades que o dinheiro traz, então, numa existência seguinte, ele deve vir, então, mais rebaixado, né? Ele deve vir, então, numa posição mais baixa para que ele possa, então, dar valor às outras coisas que ele não deu enquanto vivia numa encarnação de muitas facilidades, né? Então, o Espiritismo também vem explicar essa máxima, mostrando essas duas nuances, essas duas características. Depois ele vai falar também sobre os mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, né? Os ditos prudentes. Ele explica para a gente por que algumas coisas eram faladas para os humildes, né, para as pessoas comuns, ditas comuns, e eram omitidas, né, das pessoas cultas, dos inteligentes da época, né? E ele fala o seguinte, né, Kardec explica depois: ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas com o Espiritismo, né, que certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão pouco esforço para convencê-los. O Kardec ele nos mostra aqui nessa questão, primeiro, né, explicando a máxima lá de Jesus. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, né, os mais aptos em aparência a compreendê-las, né? É preciso entender, porém, pelos primeiros os humildes que se humilham diante de Deus. Porque para entender as coisas que Jesus queria nos explicar, era necessário que nós tivéssemos humildade. Por exemplo, a grande dificuldade de Jesus com os fariseus, os escribas, é porque eles achavam que detinham todo o conhecimento, né? Que eles eram os doutores da lei da época, que eles eram conhecedores das escrituras, que eles conheciam a palavra. Então,
como falar, né? Como Jesus falar com pessoas assim, né? Tão orgulhosas, tão cheias de si. Porque um grande ponto, quando ocorreu ali a prisão de Jesus, né? E Pilatos mesmo falou, a gente vê isso nos filmes, vê nos outros relatos, é que ele não via um homem perigoso, não via alguém que fosse, né, tudo aquilo que as pessoas falavam dele. Via apenas um homem comum, tanto é que ele questionou a realeza de Jesus, né? Para ver o que Jesus falava, sabe? Porque as pessoas estão falando isso de você, e você? Você é mesmo rei? Entendeu? Nesse sentido. Porque ele mesmo não via tudo isso, né, que as pessoas viam. A grande questão é que era o orgulho ferido. Ele sempre apertava na ferida deles. Então, por mais que eles se pegassem na palavra para poder justificar, Jesus ia lá e cortava, porque Jesus conhecia a verdade, e não apenas as palavras, né? Então, as palavras ditas da boca, isso daí, os fariseus eram craques nisso, né? Mas do coração, da essência, só Jesus ali que era o mais entendido. Por isso que muitas vezes ele mesmo quebrava a lei deles, sem mesmo derrogar a lei, se podemos dizer assim. Por exemplo, quando falamos da mulher adúltera, ele não rechaçou a lei, né? Ele apenas mostrou o entendimento de que a lei estava errada. Então ele falou o seguinte: não, está certo, então, né? A lei diz que devem apedrejar a mulher adúltera, pega em adultério, deve ser apedrejada em praça pública. Sim, essa é a lei. Mas aí na aplicação da lei, ele diz o seguinte: então aquele que dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, veja, ele não disse que a lei estava errada. Ele só disse que aqueles que estavam em observância da lei, que se observassem primeiro antes de aplicar a lei, né? É isso que Jesus faz. Ele faz com que se olhe primeiro para dentro de si, para depois exteriorizar de alguma forma, né? Então, nesse sentido, as pessoas tinham medo, não medo, mas era um certo medo, porque era o seu orgulho ali sendo ameaçado. Os escribas estavam sempre ameaçados com Jesus, né? Porque ele falava das leis e Jesus falava da moral, né? Eles falavam das palavras e Jesus falava do coração. Então, essa era a grande ameaça, porque por mais que os escribas soubessem as leis, eles não falavam com o coração. E Jesus movia as multidões por isso, que o seu magnetismo ia direto no coração, na essência das pessoas, né? Então, essa era a preocupação, eles se sentiam ameaçados por Jesus. Então, a grande perseguição deles era com relação a se sentirem ameaçados por Jesus, né? Então, como Jesus ia falar para essas pessoas as verdades, se elas não queriam nem mesmo aceitar que as verdades que elas tinham para si não eram tão verdades assim, não é? Já os humildes não. Os humildes estavam ali no campo aberto, né, com o coração arado, esperando pela semente, né? Então, por os apóstolos, para aqueles que estavam mais próximos, era mais fácil aceitar as coisas que Jesus falava, né? Depois ele vem falar sobre as instruções, nas instruções dos espíritos, né? Os espíritos vêm nos mostrar, vêm nos falar sobre o orgulho e a humildade. Ele fala que a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o próximo? Então, ele vem falar também dessa questão da humildade, e no sentido de que se nós podemos fazer mesmo aquilo que Jesus nos ensinou, sem ser humildes, será que nós estaríamos fazendo da maneira certa? E mais para frente a gente vai estudar sobre a verdadeira caridade, a gente vai entender como realmente é praticada a verdadeira caridade, quais são as características dessa verdadeira caridade. Mas nesse sentido, pode-se ser caridoso realmente sem ser humilde? Será que nós estaremos realmente praticando a caridade como Jesus falou em todas as suas características se nós não tivermos humildade? É claro que não. E a gente falou na semana passada também, na semana retrasada, sobre a questão da humildade ser uma construção, que ninguém é realmente humilde, né? Ninguém pode se falar assim, eu sou humilde, eu sou humilde. Porque se você, ao você reconhecer-se humilde perante os outros, aí já denota, já mostra que você não é tão humilde assim, né? Mas a questão da humildade, ela é uma construção. E a vida vai mostrando para a gente como ser humilde é melhor. Como nós tratarmos os nossos irmãos de igual para igual. Como é importante, como é gostoso a gente poder conversar com uma pessoa de igual para igual.
por mais que aquela pessoa, vamos supor que nessa encarnação, nesse momento, não demonstre ter tanto conhecimento, tanta cultura, né? Mas ainda assim nós podemos conversar com ela sobre um assunto em que ela entenda, que ela possa conversar. Então, é um diálogo e sempre há de se aprender. Com qualquer pessoa, em qualquer contato, a gente sempre aprende algo. Mas para isso é necessário o quê? Humildade em se colocar à disposição daquela conversa. Muitas vezes as pessoas vão conversar com as pessoas humildes, com os senhores, mas já vão pensando naquele fado, aquela coisa cansativa. Ah, é porque ele vai contar a mesma história. Ah, é porque ele vai ficar falando dos tempos antigos. Então, veja, cadê a humildade? Né? Cadê a sua humildade em ir prestar a um irmão, a um próximo, né? Ajudá-lo a ouvir ou simplesmente se colocar numa posição de humildes que nós somos, ou de pequenos, né, todos nós somos, e poder conversar com igualdade, né, com qualquer pessoa. Então, e a gente sempre vai aprender algo. Quem aqui nunca conversou com uma pessoa mais velha, né, e ouvindo as histórias do tempo antigo e tal, tiraram grandes lições, não é? A gente só precisa dar essa oportunidade. Eu tenho certeza, por exemplo, que o pessoal que fazia visita no Lar Vicentino deve ter passado por muitas situações assim. Porque a gente imaginar 80, 90 anos de vida, são muitas histórias, muitos acontecimentos, e principalmente do ponto de vista espiritual, porque eu vejo assim pelo pessoal antigo, que eram mais humildes, que eles tinham um entendimento, uma aceitação maior do invisível, né, da espiritualidade. Então, eles viam com mais facilidade as coisas, sentiam com mais facilidade, né? Às vezes eu lembro do meu avô que contava histórias, por exemplo, de uma vez que já era de noite, lá no Maranhão, isso há muito tempo. E a minha avó estava sentada na porta e tal, e ela viu passando uns meninos. Passam uns meninos e tal, e um deles pegou uma pedra, não era uma pedra, sabe aquela pedra de barro? Quando você joga, ela espatifa, né, e faz tudo aquilo. Então ele pegou e jogou 2 pedras dessas no pé dela, que ela sentiu, ela ouviu o barulho cair e aquela areia toda, aquela terra esparramar tudo. E aí ela chamou o filho dela, que acho que era meu pai ou meu tio, e quando chegou lá não tinha nada no chão. E também não viu o menino, não viu ninguém. Então você vê assim, o que aconteceu, né? Ela viu perfeitamente os meninos tacaram a pedra, ela ouviu o barulho e tal, e chegou e não tinha nada. Então, essas histórias e todas as outras que a gente escuta, né? A gente sempre tem algo a aprender. Enfim, é só a gente ter essa questão também da humildade em se colocar à disposição, né? Como diferente aqui dos homens de ciência, né? Que tudo querem contradizer, que a gente simplesmente se coloque na humildade de ouvir, né? E aí o nosso filtro, que é a nossa base de dados, aqueles conhecimentos que a gente tem, esse filtro vai dizer o que fica e o que não fica. Muitas coisas que nos falam, a gente não tem compreensão, que a gente não consegue acreditar, a gente filtra e não aceita, mas as outras a gente traz como entendimento para nós. Então, essa questão do orgulho e da humildade, que faz com que às vezes a gente perca, né, as oportunidades de aprendizado, né, porque a gente quer passar por cima de tudo, de todos, julgando conhecer aqueles que podem ou não agregar algo na nossa vida, né? Bom, e aí a gente, para não se estender tanto, né? Nós vamos lá... Qual página para mim, Di, por favor? Página 85, o item 13. Tá bom. Nós vamos ler lá, então, o último item, né? Que é a missão do homem inteligente na Terra. Tá? Essa daqui é uma mensagem trazida pelo Ferdinando, né? Lá em 1862. Isso foi um ano depois do Livro dos Médiuns. Esses textos, né, essas declarações, são trazidas, né, elas vieram da época do Kardec e da Sociedade Parisiense, né, que o Kardec fundou. Então, era publicado na revista, né, mensalmente, essas declarações que os espíritos vinham dar, tá? Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento. O espiritismo, ele sempre foi progressista, né? Hoje se fala muito essa questão, se não é. Ele sempre foi. Porque o espiritismo, quando ele se estabeleceu lá em 1857, já em 1858 se formou uma sociedade que o intuito ali era desenvolver, era progredir a ideia do espiritismo. Então,
com aquelas declarações, com as evocações, com as perguntas, né, com todo aquele estudo. Então, o Espiritismo sempre foi progressista, diferente de outras religiões que se mantiveram dogmáticas, no sentido de simplesmente apresentarem as suas verdades sem comprovações e sem querer buscar essas comprovações. O Espiritismo não, ele se apoia na ciência para entender e justificar os seus entendimentos, mas ele sempre vai buscando progredir. Então, através também dessas declarações, dos outros livros espíritas, né, de outros espíritos que vêm da declaração, né, vêm dar as suas declarações. Então, é muito importante que a gente entenda que o Espiritismo não parou no tempo, que ele sempre continua trazendo informações para a gente. Então, é lógico que a gente tem que buscar sempre, através dos filtros, né, principalmente das obras de Kardec, utilizá-las como filtro dessas novas obras que vêm surgindo. E até mesmo grandes palestrantes, grandes oradores, não estão livres do erro, né? A gente está sempre acostumado a ver, por exemplo, porque palestrante tem um mentor tal, tem um mentor não sei o quê. Mas lembre-se que todos nós estamos aqui em evolução e aprendizado, que muitas vezes o professor deixa que o aluno cometa o erro, deixa que o aluno, né, cometa algo para poder então aprender o certo. Então, a gente tem que tomar cuidado se nós não usarmos ou nós não utilizarmos os filtros, né, em todas as ocasiões. Nem mesmo grandes palestrantes como o Divaldo, como o Haroldo, nenhum deles está livre do erro. Todos nós estamos aqui suscetíveis a erros, mas que a gente deva sempre passar pelo crivo da razão tudo que nós escutamos, tá bom? Rê, você quer ler para a gente o item 13, por favor, então? Não vos orgulheis do que sabeis, porque Ixi, tá cortando. uma dessas sumidades... Oi? Não, Oi? pode continuar. Oi, Di? Pode Caiu. continuar. Pode continuar? Pode. Eu vou voltar. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes nenhum direito para disso vos envaideceres. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver, a vosso turno, as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que direis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Então, isso aqui esse trecho é muito importante quando a gente entende sobre a questão da riqueza, né? Porque muitas vezes a gente só vê a questão da riqueza material, né? Então, por exemplo, nós somos colocados, por exemplo, com muitas posses, e aí dentro dessas posses, desse poder todo, a gente pode ajudar muitas pessoas e a gente não ajuda. Mas existe uma outra característica, outras ferramentas também, como a inteligência, né? A inteligência, né? O saber,
ele também é essa ferramenta e também pode vir com, ela também vem com esse intuito de fazer com que nós ajudemos uns aos outros. Então ele começa dizendo para a gente: não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Quantas coisas aqui a gente ainda não conhece nesse mundo, né? Quantas coisas os cientistas estão descobrindo a cada dia. E nós estamos aqui neste mundo há quanto tempo? E ainda não sabemos tudo desse mundo, né? Nós ainda não conhecemos o nosso próprio mundo. E muitos ainda se acham grandes cientistas, grandes mentes brilhantes, nem conhecem ainda o próprio mundo, né? Então é isso que ele está falando, né? Que são bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos. Então, é nesse sentido que as pessoas vêm para cá, lembrando dos seus conhecimentos, daquilo que estudou, né? Porque nós já tivemos muitas existências. Nós sabemos que o véu do esquecimento, ele não é apenas para os nossos erros do passado, para coisas que vivemos, mas também para conhecimentos adquiridos. Porque muitas vezes conhecimentos adquiridos podem atrapalhar as nossas provas atuais, não é? Se nós já tivermos conhecimento, por exemplo, se nós lembrarmos, por exemplo, dos nossos conhecimentos de português, de matemática, de todas as outras coisas, provavelmente isso facilitaria para que nós tivéssemos uma posição melhor no mundo, vamos supor, um emprego melhor para ganhar mais, e aí talvez não passaríamos pela prova da pobreza, da miséria, enfim. Muitas das vezes, nossos conhecimentos adquiridos, eles ficam ali presos, né? Eles ficam ali escondidos sobre esse véu também para nos ajudar, tá? Então, muitas vezes as pessoas que vêm com esse conhecimento, elas não utilizam para o bem, como ele coloca aqui, né? E ele fala o seguinte: se ele vos fez nascer num meio que pudesse desenvolver a vossa inteligência, que ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver, a vosso turno, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Então, isso também se faz pelas pessoas, pelos pastores, pelas outras pessoas, os grandes oradores, que têm esse magnetismo, que tem essa ferramenta, né, o dom da fala. Se a gente imaginar, por exemplo, Hitler que veio e que tinha esse poder de aglomerar as pessoas, de colocar ideias e de fazer com que as pessoas caminhassem dentro daquilo que ele estava falando. Ele poderia ter utilizado essa ferramenta para um bem maior, para ter conduzido a humanidade para um bem, para outra coisa. Mas, enfim, a sua má tendência, né, as suas dificuldades levaram para outras coisas. Outros pastores, por exemplo, que utilizam da palavra, do conhecimento que tem da Bíblia, né, que tem conhecimento das coisas de Jesus, utiliza também para o seu bel prazer, né, para ganhar dinheiro, enfim, para conseguir as coisas que tanto almeja. Então, são pessoas que vêm para cá com esse instrumento, mas que fazem mau uso dela. A natureza do instrumento indica o uso que dele se deve fazer, não é? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos do seu operário não lhe mostra o que ele deve cavar, não é? Então, por exemplo, uma professora, por exemplo, né, que tem o dom de ensinar, a facilidade de mostrar as coisas para as pessoas, para as crianças, né? Isso não mostra qual que é o seu papel no mundo, né? Se não é só para com as crianças, mas para com todas as outras coisas. Ou mesmo como a gente pode falar do pastor, né? Se ele vem com esse entendimento, com essa vontade, porque muitas vezes o pastor ele entra pelo caminho certo, né? Ele é levado pelo amor que ele tem pela palavra, pelas coisas de Jesus. Então, ali, se ele é colocado com esse instrumento, não fica claro o que ele deve fazer. Então, ele não vai e faz, ele trilha o caminho, só que muitas vezes ele acaba se perdendo nesse caminho. E aí o que ele fala aqui, ó. E que dirias se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir o seu patrão, né? Dirias que é horrível, que ele merece ser expulso. Pois bem,
Não ocorre o mesmo com aquele que serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Ora, o que é um pastor, entre aspas, corrupto, senão um operário que levantou a sua enxada contra o seu senhor? Se utilizou da palavra e do dom, de tudo aquilo que Deus lhe deu, aqui como ele mesmo fala, para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos, porque não é isso que acontece com as pessoas que veem como esses escândalos, como essa corrupção acontece. Muitas vezes essas pessoas não deixam de ter fé ou deixam de caminhar para a fé por verem esses atos. Então, não é isso que esse pastor faz? Não afasta as criaturas de Deus? Então, olha só a dívida que essa pessoa está adquirindo, né? Muitas vezes a pessoa construiu uma ideia tão bonita, né? Fez um trabalho tão bonito, e estão ali várias e várias ovelhas ali seguindo ao Senhor, e de repente um mau exemplo dele pode acabar e destruir muitas, né? Pessoas que estavam caminhando bem na sua encarnação, mas aí por conta disso acabam desistindo de tudo. Eu vejo, por exemplo, João de Deus, no meio espírita se fala muito do João de Deus, né? Para criticar, para desabonar a doutrina, né? Então, olha só a dívida que esse nosso amigo está adquirindo, ou melhor, que adquiriu, né? Ele se utilizou da mediunidade, do instrumento que Deus lhe deu, para então levantar a enxada contra o seu Senhor. E é isso que acontece muitas vezes conosco, né? Infelizmente. Bom, infelizmente. E aí depois ele coloca assim, né? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, então, ao contrário, ser expulso do jardim? Então, ser expulso da terra, né? Então, já que ele cometeu tanto, então que ele não deve colher nada e deve ser expulso, não deve mais estar aqui no convívio conosco, já que atrapalha tanto a evolução dos demais. E aí ele coloca assim, e o será, né? Não duvideis disso. Isso que é o mais triste, porque é uma certeza que nós temos. Nós somos, como o Anselmo fala sempre, né? A semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, infelizmente, nós podemos fazer essas coisas. Nós podemos utilizar essa ferramenta para o mal. Mas é uma semeadura. E logo nós vamos colher. Assim como nós estamos colhendo agora também a semeadura do passado. Essas oportunidades que nós estamos recebendo, a tranquilidade de um lar, não é? A tranquilidade de um amigo que está ao nosso lado, um parceiro, né? No caso, o marido. Todas essas coisas que nos acontecem são colheitas, são reflexos do que nós fizemos no passado. Às vezes as pessoas até se perguntam, nossa, eu não sei o que eu fiz para merecer tanta coisa boa, né? Eu tenho que agradecer muito a Deus. Ou seja, isso é reflexo, né, das coisas que nós plantamos. Então, que nós continuemos semeando nesse mesmo pensamento de que nós vamos colher lá na frente, o que nós estamos colhendo hoje, que é reflexo da semeadura do passado. Tá? Então, ele fala assim, que o será, né? Ele será expulso do jardim, não duvideis disso. E além de ser expulso do jardim, né, arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Então, aquelas pessoas, por exemplo, que passaram a vida inteira contradizendo Deus, né, querendo mostrar, querendo provar por A mais B que Deus não existe, né, que tudo isso daí não passa da obra do Big Bang. Enfim, essa pessoa tem essa dívida a resgatar. Ela vai ter que passar uma existência provando a existência de Deus, né? Através da palavra, dos exemplos e tudo mais. Mas por quê? Porque ele vai ter esse entendimento que Deus existe. Porque não é uma obrigação. Não é que Deus vai chegar, já que você não passou uma existência inteira me negando e fazendo com que as outras pessoas também me negassem, agora você vai na existência seguinte fazer o contrário. Não. A sua consciência, ao então se deparar, né, com a verdade inexorável de que Deus realmente existe e que é criador de tudo e que é o nosso Pai, ele vai ver como ele passou a existência toda mentindo para si mesmo e para as outras pessoas. E aí então que vem o movimento da reparação. Ele vai querer reparar. Assim como Pedro, que negou Cristo 3 vezes e depois, na hora de ser crucificado, nem mesmo se achou digno de ser crucificado da mesma maneira que Cristo e que ser crucificado de ponta cabeça, justamente nesse sentido, porque reconheceu o peso do erro que cometeu. Então, a sua consciência pede que faça esse movimento, né? Então, ninguém está pagando nada, sendo castigado por nada nem por ninguém, a não ser pela nossa consciência, né?
Então, nesse sentido, ele vai ainda carregar, né, nas suas existências seguintes, né, miseráveis e muitas humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Tá? Então, lê para a gente o último parágrafo, por favor. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades. Entretanto, não lhe faltam lições para diverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe dar aquilo que que a mesma Ferdinando Espírito Protetor Bordô. Então, aí é uma questão que todos nós já conhecemos, né? A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil, né, para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmo. Então, essa frase aqui, ela é bem, para a gente entender, né, essa questão, ela deixa tudo bem mais claro. Fala o seguinte: o homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades. Ora, o homem não abusa da inteligência também para satisfazer as suas necessidades, as suas vontades. Se nós pensarmos aqui, lógico, dos pecados capitais, vamos dizer assim, né, para a gente ter uma ideia, né, que são as nossas más tendências, né, são as coisas que a gente erra bastante. A igreja coloca como pecado, mas são as nossas más tendências. Quanto da tecnologia, da ciência, né, dos nossos conhecimentos já não foram utilizados para exacerbar esses nossos sentimentos, as nossas vontades, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na gula, né, quanto da indústria não foi utilizada para atender essas nossas vontades, essas nossas necessidades, né? Em todas as outras coisas. Então, realmente, muitas vezes a inteligência, né, ela é utilizada para saciar as nossas vontades, né? E às vezes até para elevar isso, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, na questão tanto do alimento, né? Do alimento, por exemplo, quanto da indústria já não foi feito do alimento? Quero dizer, um alimento às vezes ele nem existe na natureza. Existem produtos criados pela indústria que ela não tem nada de natural, né? É tudo sintético. Mas o ser humano, a pessoa quando come aquilo, acha a coisa mais gostosa do mundo. Porque a inteligência fez com que o homem conhecesse as peculiaridades das papilas gustativas e das sensações e criou um produto que pudesse, então, mexer com todas essas sensações de uma vez. Entende? Então, a mídia ajudou muito. Isso. Aí vem, então, mais inteligência ainda, porque a mídia cria, através das apelações, né, da questão visual, ela atinge outros sentidos também. Então, você vê como a inteligência é utilizada da maneira incorreta, muitas vezes, né? Utilizada não para o bem, mas para o mal. Esse é só um exemplo, mas a verdade é que muitas vezes a gente utiliza a inteligência, né, como um instrumento de orgulho e de perdição para nós mesmos, né? E aí ele termina lá dizendo o seguinte: e entretanto não lhe faltam lições para diverti-lo, de uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Então, e isso também, as pessoas também não têm esse entendimento, às vezes não pensam nisso, nesse sentido, né? Mas quantas pessoas, né, que perderam essa inteligência ou que não puderam, enfim, chegar até o final da sua existência por conta das dívidas que vinham adquirindo na construção desse caminho, né? Então, a inteligência, ela é uma riqueza e ela também pode ser mal empregada, assim como o dinheiro também é uma riqueza e pode ser mal empregado, tá?
Então, a missão do homem inteligente na Terra, qual que é? Ele coloca lá em cima. Cadê? Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias. Então, é o que a gente fala. Às vezes, as pessoas muito inteligentes são colocadas no meio de pessoas não tão inteligentes para fazer aquelas não tão inteligentes avançarem. Não é isso que acontece na Terra? Vira e mexe, não vem aqui um espírito com muito conhecimento, com muita sabedoria e vem aqui, põe uma sementinha, alguma coisa e vai embora. E aí, então, aquilo cresce, dá frutos e outros cientistas vão se alimentando daquilo que foi trazido e vão produzindo novos frutos. Essa é a missão do homem inteligente na Terra. Agora, muitas vezes, acabamos sucumbindo às nossas más tendências e utilizando, então, esses conhecimentos para aquilo que queremos, né? Para aquilo que necessitamos. Né? Teca, você quer fazer alguma pergunta? Não? Lavínia? Não. Não? Cadê você, Lavínia? Ela está... Eu tirei o vídeo por conta, para economizar a internet. O meu eu também tirei agora há pouco para ver se melhorava um pouco, estava travando muito. Mas é nesse sentido, tá, gente? Que a gente entenda o grande problema quando se fala de pobres de espírito, né, que a gente fala da questão da humildade, porque é difícil para quem tem muito. Eu só fecho o vídeo que está batendo, viu? Peraí. Não entendi. A Teca travou também? Ah, não. Não. Ah, ela foi fechar a janela. Ah, entendi. E fechar um vídeo que aqui no José é muito bom. Venta muito à tarde. Então, eu estava batendo o vídeo ali, eu fui fechar. Travou, não. Pode continuar, Ti. Não, é isso. É muito difícil, quando nós temos muito, ou achamos que temos muito, fazer qualquer movimento que pareça que nós estamos despojando, que nós estamos tirando, né? Eu digo, por exemplo, o orgulho, né? A pessoa que tem muito orgulho, ela acha que aquilo que ela tem é bom, que é importante. Então, se desfazer desse orgulho, desse brio, ela acha que está perdendo algo, que está tirando algo de si. E ela não consegue entender, muitas vezes, que retirar esse orgulho é o que vai trazer felicidade para ela, né? O que vai trazer leveza para ela. Então, por orgulhoso, reconhecer-se orgulhoso, reconhecer-se errado, é deixar de ter aquilo que ele tem. É deixar de ter muito daquilo que ele acha que é grande, entende? Por isso que às vezes é tão difícil o orgulhoso deixar de ter orgulho. E, infelizmente, às vezes, né, a vida tem que fazer esse movimento. A vida tem que fazer com que ele olhe e veja o quão orgulhoso ele está sendo, né? Mas é nesse sentido que é muito difícil a gente deixar o orgulho. Mas aí a gente tem a bênção da doutrina espírita e dos ensinamentos do Mestre Jesus. Porque mais do que os ensinamentos são os exemplos. E a gente pode ver isso. Quando nós nos colocamos numa situação de humildade, né, quando nós tratamos bem uma pessoa, simplesmente por tratá-la bem. Porque nós temos a certeza, né, que nós estamos fazendo aquilo não por receber algo em troca. Como, por exemplo, quando alguém chega num político, alguém importante, vai conversar, quer se fazer uma boa amizade, ter uma boa convivência, causar uma boa impressão, para que se talvez no futuro, quando precisar, possa se contar com essa pessoa, né? Agora, é diferente quando você simplesmente se coloca para conversar com uma pessoa, sem pensar que ela possa te dar algo em troca, né? Que você vai ter algum favor ou vai receber algo em troca por essa conversa, né? E aí você conversa com a pessoa, a escuta, vê, né, o assunto humilde, né, o assunto assim, não tão elevado, se a gente pode colocar dessa forma, mas ainda assim tem um aprendizado, né? Sempre tem algo que a gente pode aprender. Então, sobre esse capítulo, né, que a gente entende aqui sobre pobres de espírito,
aqueles que são humildes. E é muito importante que a gente entenda essa questão do espírito humilde, né, da humildade, porque no próximo capítulo, que vai complementar esse, né, que é bem-aventurados que têm puro coração, vai complementar, né, essa ideia dos pobres de espírito, né? Então, bem-aventurado aqueles que têm puro o coração. Então, é importante que a gente entenda esse bem-aventurado dos pobres de espírito para a gente poder entender o próximo capítulo com mais facilidade, né? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente ir para o próximo capítulo? Essa questão, por exemplo, de todo aquele que se eleva será rebaixado, quando o Espiritismo traz essas duas situações que explicam essa máxima, ficou claro para todo mundo, né? Porque isso é muito importante, sim, né? Quando a gente for explicar para as outras pessoas, né, sobre a reencarnação, sobre as expiações, sobre as reparações, então a gente sempre pode falar nesse sentido, nos remetendo ali à máxima de Jesus, né? Que todo aquele que se eleva será rebaixado, nesse sentido. De explicar as existências, né? Por que uns vêm na opulência e outros vêm, né, na abundância, enfim, qual que é, o porquê que isso acontece. Então, explicar que todos nós estamos em aprendizado, que nós precisamos conhecer todos os locais, né? Todas as posições. Não há só como julgar, porque julgar, às vezes, levianamente, é bem fácil. Por exemplo, a gente fala assim, fulano é rico, tem dinheiro, não ajuda ninguém, que coisa feia, né? Que anticristão e tal. Agora, é difícil você estar naquela situação. Será que agiria da mesma forma? E lembrando ainda que que a gente vem para cá com um véu do esquecimento. E que muitas vezes a gente só consegue ter a lembrança, né? As sensações das nossas más tendências. A gente vai até ver no próximo capítulo essa questão de nós, quando espíritos em processo de reencarnação, quando nós passamos pela perturbação, onde o nosso espírito vai se adaptar àquele corpo físico pequeno, né, e vai se desenvolver e tal, nesse sentido que a gente vai começar a reviver, não, reviver as nossas más tendências, né, nesse período, né. Ou seja, que no começo a gente não tem essa lembrança, né? A gente não tem, mas que com o tempo a gente vai voltando a ter a lembrança das nossas más tendências e nós vamos nos tornando quem somos de verdade, né? Ô, Di, eu li no livro, não sei qual, eu sou muito ruim para guardar nome de livro. Mas o importante é guardar a informação. Então, que o espírito só realmente acopla no corpo com 7 anos. Até então, a criança vive muito do outro lado, mais do que aqui. Por isso que muitas vezes tem o amiguinho, né, invisível, né? E conversa com o amiguinho invisível, e o amiguinho invisível responde. E então, até os 7 anos, nos 7 anos que há essa junção, aí dali para frente, a criança passa a viver como realmente o encarnado. É igual eu falei agora há pouco, né, dessa questão da gente utilizar o crivo da razão e utilizar as bases, né, os livros de Kardec para poder entender essas questões, né. Se eu não me engano, foi André Luiz que falou sobre essa questão dos 7 anos, né, que é com 7 anos, né. E nesse próximo capítulo a gente vai até entender um pouco dessa questão e a gente vai poder utilizar essa base e ver como o que ele está falando não foge daquilo que Kardec falou. A gente vai ver no próximo capítulo, quando ele fala sobre as crianças, né? Sobre a questão é a seguinte: imaginemos um espírito, tá? Nós espíritos, tá? Que somos. Essa nossa essência, né? Para se acoplar num corpo pequenininho de um bebê, como é difícil? Imagina um espírito com todas as suas potencialidades, né? Chegar num corpo pequeno, com tanta dificuldade de manifestação. Como que esse espírito consegue? Ele precisa de tempo.
Ele precisa de tempo para se adaptar. E ele precisa também que esse corpo físico cresça para que ele se molde, para que ele consiga comportar as potencialidades do espírito. Então, ele vai explicar um pouquinho nesse próximo capítulo, bem levemente, sutilmente, mas bom entendedor vai entender e vai poder até complementar com essa ideia do André Luiz. A criança, ela vai desenvolvendo, com o tempo nós vamos ver a criança se transformar naquele espírito que ela realmente é. A gente fala até 7 anos porque é o momento fisiológico em que ela consegue, então, que o espírito consegue ali acoplar, né? Consegue ali manifestar todas as suas potencialidades, mas ali ainda com a dificuldade, com conhecimento, ainda com dificuldades motoras, que com o tempo vai ali perdendo, né? Vai ganhando ali, enfim. A grande questão, quando a gente observa, por exemplo, espíritos que vêm com mais facilidade de fazer essa junção, que são as crianças precoces que a gente fala, né? São espíritos que já com 5, 6 anos já começam com ideias adultas, com ideias que a gente mal com 15 anos estava pensando, né? Então você vê que é um espírito, né? Que ele já logo cedo já conseguiu se tomar, né? Como posso dizer? Já conseguiu ali se identificar como um ser mesmo, e já começa ali a desenvolver as suas ideias, já mostrar que ele é mesmo. Então, por isso que muitas vezes a gente vê essa transformação das crianças, né? Até 4 anos, 5 anos, aquela infantilidade, aquelas coisas. Com 6, começa a ter comportamentos diferentes, não é? Crianças que começam, então, a furtar brinquedos, coisas que nunca fizeram, de repente começam a furtar, começam a se tornar um pouco mais violentas, né? Começam a ter algumas atitudes diferentes. É o espírito tomando consciência total de si. E o que a gente vê muitas vezes são os espíritos precisam dormir mais tempo para passar essa adequação, né? Para se adequarem melhor ao corpo. E isso tanto para chegar quanto para partir, né? A gente observa muito também que os idosos, né, com o passar do tempo, eles começam a dormir mais tempo, né? Talvez já também está acostumando, né? Já aos poucos já vão se desligando do corpo daqui para se acostumarem de novo à vida real, que é a vida no plano espiritual. Então, quando vem para cá, passa-se mais tempo dormindo mesmo, porque o espírito ele precisa dessa perturbação. Porque se ele fosse expor mesmo toda a sua potencialidade naquele corpo não aguentaria. Então, é isso que a gente fala do desenvolvimento fisiológico para comportar as potencialidades do espírito. E não é que ele não esteja ligado ao corpo, que ele só vá se ligar mesmo aos 7 anos. Com 7 anos, ele está ali com todas as suas potencialidades naquele corpo, né? E ali ele vai começar a desenvolver a sua encarnação. Mas ele já está ligado na concepção. Na concepção, traz lá no Livro dos Espíritos que já há essa ligação, né? É que muitas vezes a gente quer pontuar cada detalhe, né? Então, quando que o espírito se une ao corpo? Quando que efetivamente termina essa junção? No desligamento, quando desencarna? Quando que realmente desencarna? Quando que se dá? Como que a gente percebe isso no corpo físico, quando há realmente esse desligamento, né, esse desprendimento do espírito da matéria? Então, essa nossa curiosidade tenta sempre pontuar, né, sempre ter coisinhas exatas. Aí, por isso que a gente tem que ter os 7 anos. Não dá para ser assim, na infância. Mas na infância quando? Na primeiríssima infância, na segunda infância? Então, a gente tem muito essa questão de querer pontuar, de ter a data certa, né? Mas o mais importante é que a gente entenda o que acontece. O espírito, né, com toda a sua energia, sua potencialidade, num corpo pequeno como o de um bebê, se ele fosse expressar mesmo tudo, o corpo não está preparado ainda para receber aquilo, né? A gente não vê as cordas vocais que ainda estão em formação, ainda estão em desenvolvimento. Como pode um espírito chegar e começar a falar, o que vai acontecer com aquelas cordas vocais, né? Aquele corpo não suportaria, entende? Então, precisa desse tempo. Precisa do desenvolvimento fisiológico para comportar as potencialidades do espírito. E é engraçado você ter perguntado isso e falado sobre isso, porque já no capítulo seguinte a gente vai ler. E eu até pensei também nisso. Quando ele falou dessa questão desse tempo, já me veio também essa questão do André Luiz e esse tempo de perturbação, né, que todo mundo fala. E é uma questão de observação, né? Quem teve filho pequeno sabe, conseguiu ver, conseguiu perceber. Quando cresce, a gente põe tudo a culpa nos hormônios, a gente põe a culpa
no período de adolescência, aquelas coisas e tal, mas nada mais é do que o espírito se despertando para o mundo e muitas vezes se despertando para os sentimentos que ele já tinha dentro de si, né? Por que a gente vê adolescentes tão diferentes uns dos outros? Se é então uma matemática, se é exato que o adolescente vai ser sempre um aborrecente, por que a gente não vê isso em todos os adolescentes? Por que tem uns que são tão carinhosos, são tão pacatos, são tão diferentes? Enquanto são outros são tão explosivos, querem quebrar tudo, querem ganhar o mundo e ao mesmo tempo querem perder tudo. Enfim, é do espírito. É o espírito que é assim, não é a adolescência, né? Certo que os hormônios são ainda efeito e não a causa, né? Ainda são a causa de um espírito que está despertando, que está acordando para a sua essência, para aquilo que ele é, né? E aí é muito difícil, porque são tantas más tendências, são tantos pensamentos de uma vez, que aí ele, para organizar tudo isso, essa confusão mental, muitas vezes ele sozinho não consegue, como a gente vê em casos de crianças e adolescentes que precisam de um psicólogo, porque eles precisam de ajuda para reorganizar todos aqueles pensamentos. É muito difícil para um espírito reencarnar. A gente fala tanto da bênção, que é porque é tudo muito difícil e a gente às vezes não acha, porque vê a vida acontecendo de forma tão natural, né, que a gente acha que é tudo normal, que é tudo fácil, e não é. Estar encarnado é muito difícil, né, passar por todo esse processo, mas a gente assim o faz porque nós temos a convicção de que é a única forma de progredir. Não há outra forma de progredir senão vir aqui e colocar em prova tudo aquilo que lá nós desenvolvemos. Lá no mundo espiritual é muito mais fácil de viver, porque lá nós somos o que nós somos e nós podemos trabalhar livremente. Aqui nós estamos condicionados às nossas provas, às nossas expiações, temos as nossas limitações, embora nós já tenhamos perdido muitas dessas limitações aqui, elas são impostas a nós por provas e por expiações, e isso para o espírito é muito mais difícil. É como um espírito que, é como nós, uma criança que passou da 5ª série para a 6ª série e é obrigada a viver na 4ª série. É muito difícil, é muito dolorido para ela, porque tudo aquilo ela já viu, ela já passou, mas ainda assim talvez alguma coisa não tenha aprendido que fez com que ela voltasse até lá. Mas ainda assim é duro, é doído para o espírito. Quantos de nós aqui já não sentem saudade de casa, não querem voltar para casa, não querem voltar chorando para casa? Não temos muitas vezes assim? Mas ainda assim a gente fica e persiste, porque nós temos a convicção, né? Essa convicção dentro de nós, né? De qualquer um, não só espírita, qualquer um tem a convicção de que viver é importante, de que estar encarnado é importante, passar por essas provas também. Então por isso que a gente não desiste, embora a gente queira, né? Voltar para casa chorando, pedir colo ao pai, mas ainda assim a gente persiste, porque a gente sabe que precisa passar por isso. Mas é muito interessante você ter falado isso daí, porque realmente a gente vai falar dessa questão, e é bem sutil. E eu acredito que muitas coisas a gente ainda deve ao Kardec, no sentido de que tem muitas coisas que ele revelou, que ele falou, mas que ele não pôde colocar no Livro dos Espíritos, né? Porque a gente tem que imaginar o seguinte: embora tivesse todo aquele conteúdo, tem muitas coisas que não deu para colocar no Livro dos Espíritos por conta da época, né? E por talvez faltar ainda para nós preparação para esse entendimento, mas que estão lá. Se a gente olhar as declarações dos espíritos que vêm lá falar na Sociedade Parisiense, a gente vai ver muitas declarações falando de coisas que Kardec nunca falou no Livro dos Espíritos, mas os espíritos trouxeram lá nas reuniões. Esse ponto, por exemplo, que ele fala aqui, ó, que a gente vai ler na semana que vem, a questão do porquê que então nasce a criança, né? O porquê que o espírito também não se demonstra, não se mostra como ele é quando criança, e vem falar porque Deus é perfeito, porque se o espírito se mostrasse realmente como ele é, já na tenridade, né, na infância, talvez mostrando ali virilidade, essas outras coisas todas, a mãe não teria o mesmo carinho, o mesmo cuidado para com ele, né? E então, se ele também se mostrasse como talvez o algoz da própria mãe, né? A mãe também como conseguiria nutrir o amor materno mesmo, verdadeiro para essa criança. Então, você vê que tudo é perfeito, tudo tem uma razão, né? E... Mas, Oi. voltando um pouco no que você falou do Allan Kardec,
e não pôde colocar tudo No no livro dos livro dos Espíritos. Espíritos, nos livros dele em geral, né? É. Eu acho que o Kardec veio no Chico e deu um complemento para a nossa época de agora, o que não seria entendido naquela época. Isso. E se E Com você fizer certeza. essa junção, né? Se você fizer essa junção, as coisas ficam mais claras. Mas não é isso que na história inteira não foi isso Travou? que aconteceu, não é? Caiu? Oi? Mas durante toda a história da humanidade, não foi assim que aconteceu? Quando Moisés veio trazer, então, os Foi. 10 mandamentos, colocou lá para a gente um pedacinho, depois veio Jesus ratificar muitas coisas que Moisés tinha feito, né, porque era necessário para o povo da época, mas que dali para frente precisaria ter um entendimento diferente. Então, Jesus veio e ratificou essas outras coisas, e depois ele mesmo ainda falou que viria ainda o Consolador prometido, né, o Consolador que viria explicar essas outras coisas que ele não pôde explicar, e as coisas que ele falou e deixou lá em parábolas. Então, aí não vem o Espiritismo com Allan Kardec e os Espíritos de Luz, o Espírito de Verdade, e explica essas coisas e traz mais um pedacinho. Aí não vem o Chico trazer, através dos exemplos, tudo aquilo que Kardec falou, as coisas que falavam que acontecia no Livro dos Médiuns, ele mostrou lá que acontecia realmente. O mentor espiritual que todos nós temos, que é aquele irmão de luz que nos acompanha, ele não mostrou o Emmanuel, a encarnação toda dele. Outros oradores e outros espíritos e outras personalidades, cada um vem e traz um pouquinho. André Luiz, que depois de despertar lá no plano espiritual, certamente já tinha um conhecimento de outras vidas, mas ali, aqui naquele despertar, se vendo ali de todos os erros que cometeu, quis se redimir de alguma forma, então trazendo conhecimento e luz para as outras pessoas. Então, é sempre assim na humanidade, cada um vem e traz um pouquinho, cada um vem e põe uma semente. Agora, por que nós esperamos que alguém traga logo uma árvore? Ninguém nunca pensa que as pessoas vão trazer uma semente. As pessoas querem que a pessoa já venha com uma árvore, de preferência com aquela 50 bilhões de frutos em volta, aquela coisa pomposa, não é? Quando não, as coisas são trazidas de sementes, porque elas precisam de tempo para germinar, para crescer. Ou seja, nós precisamos de um tempo para digerir tudo aquilo. Hoje nós aceitamos tão facilmente a doutrina espírita. As pessoas da época que viam as coisas, que viam os espíritos, tinham essa facilidade, porque estavam vendo. Agora, e as pessoas que não viam, que só sentiam, né? Elas precisavam digerir tudo aquilo, precisavam ler, entender. Então, é tudo com o tempo, aos poucos, sempre foi assim. É que as pessoas querem tudo assim, essa pompa, essas coisas gigantes, né? E elas não se contentam às vezes e nem querem esperar muitas vezes, né? O Espiritismo, quando veio, ele veio também como uma semente, não é? Ele plantou essa semente. Os livros de Kardec foram uma semente. E ali as pessoas, cada um foi lá e pegou um pouquinho, colocou mais um pouquinho. Vieram outros espíritos também para regar aquelas sementes. Então, é uma construção. Nós devemos sempre passar tudo pelo crivo da razão, sempre estar atentos para que nós não sejamos enganados, para que entendimentos certos não sejam utilizados para colocar ideias erradas, não é? Muitas vezes as pessoas fazem isso, pegam um trecho da Bíblia, colocam lá e trazem um entendimento, né? Quando diz que Jesus fala que devem amar uns aos outros, que devem compartilhar, então coloca, vocês devem compartilhar. Então entrega para mim para que eu possa então ajudar na obra de Deus e compartilhar com todos, né? Ou seja, pega uma verdade, se introduz uma ideia errada e espalha aquilo, né? Então, nesse sentido, a verdade ela sempre vem aos poucos. A gente pode olhar sempre, inclusive a tecnologia também. Ela sempre vem aos poucos. É uma tecnologia que vem e que traz outros desenvolvimentos, né? Como a descoberta, por exemplo, do circuito impresso, né? Aquilo tudo que transformou hoje os computadores e tudo mais que a gente conhece. Hoje já estão descobrindo os novos supercondutores que vão ser capazes aí de levar a informação muito mais rápido e sem perda. Então, dali essa descoberta, vão ser geradas outras descobertas, né? E outras coisas mais. Então, é sempre assim, é aos poucos. Então, o Espiritismo fez da mesma forma. Assim como a André Luiz também trouxe mais informações, muito mais informações.
E a gente também tem que observar, quando a gente fala da Allan Kardec, principalmente das revistas espíritas, né? Eu quero aqui desenvolver, vamos ver para o ano que vem, um estudo, né, sobre das revistas espíritas, começando com a de 1858, que foi a primeira que ele fez, né? Ele lançou o livro em 1857, fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 58. Então, dali para frente, até 69, ele fez ali todos os meses, né? Ele fez as revistas. Então, são muitas informações, porque ali, gente, ali estão os espíritos, né? Não somos nós, não é a sociedade, não é Allan Kardec, não, são os espíritos junto com as pessoas da sociedade espírita, né? Então, são muitas informações que tem ali, coisas que não estão no livro dos espíritos, mas que existem, que são verdadeiros. Muitas vezes as pessoas criticam para falar assim, não, porque Kardec não falou isso, Kardec não escreveu isso. Sim, mas você está falando dos livros que Kardec fez, mas e aquilo trazido pelos espíritos? Aquilo que Kardec não colocou nos livros? Ainda assim é verdade. Então, que nós devemos primeiro estudar. E é o que a gente falou da questão da humildade também, né? Quando a gente se coloca na posição de humildes e tal, a gente aprende a escutar mais do que falar. Enfim, é uma escola eterna, né? Graças a Deus. Graças a Deus que é eterno. Graças a Deus. Saber que a gente pode aprender coisas novas todos os dias, né? Nunca vai ser monótono. Sempre vai ter uma coisa nova. Sempre, 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 sempre. Isso e nas anima próximas qualquer um. encarnações. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário antes da gente encerrar? Eu acho que foi tudo muito bem explicado. Então, vamos deixar então para a gente começar o próximo capítulo no próximo sábado. Aí Se surgir alguma coisa, a gente fala no grupo. No grupo. É isso Tá aí. bom? Tá bom. Ó, hoje seria então para a Lavínia e a Liz trocarem as preces, né? A Lavínia ia fazer para a Liz ler, não é isso? Aí eu falei, então vamos deixar para a semana que vem, porque daí a Liz pode participar e continuar com essa dinâmica que está bem legal. E aí hoje então a Teca vai fazer o Pai Nosso para a gente. Não, eu não. Não? Então tá bom, Teca, faz o Pai Nosso só. Então. Não, gente. Tá bom, então eu vou fazer a prece então, tá bom? E eu vou ser sincera. Eu acho você tão bonita, mas eu não ouço a sua voz. Então. Eu sou assim mesmo, eu sou bem tímida. Bem tímida. Tudo bem, você pode ser tímida. Pode ser tímida, mas eu não sei. Não sabe como que é a voz dela. Não. Então, vamos deixar Pai Nosso. Teca, Pai Nosso. Eu faço. Não, semana que vem ela vinha, né? Ai, meu Deus. Tá bom, Teca, vai lá, só o Pai Nosso. Vamos fechar os olhos. Eu vi o Pai Nosso da Teca. Gente do céu. Vai lá. Eu não sei o Pai Nosso direito. Tá bom, então eu vou fazendo, você vai falando. A gente ajuda. Vai lá. Eu falo junto, vai lá. Nós, todo mundo junto, então, vai. Tá bom. Pai nosso, que estais nos céus. Que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. reino. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Aí. Ficou até bonito, hein? Ficou legal. Ficou legal. Eu gostei também. Ela inovou. Aí, viu, Zé? Bom, meninas, eu quero agradecer. Todo mundo junto vai, né? Tá vendo? Todo mundo junto vai. Verdade. Isso é para tudo. Junto vai. Bom, meninas, eu quero agradecer a presença de vocês. O vídeo vai ficar lá disponível lá no nosso canal. E é isso. Semana que vem a gente começa o capítulo novo. Tá bom? Eu vou ver se eu acho um videozinho bem legal, né, de Jesus ali, né? A pessoa ensinando Jesus, falando dessa bem-aventurança.
e para a gente já entrar no clima aí para a semana que vem. Tá bom? Legal. Bom Até domingo sábado. para todo mundo. Bom Boa domingo. semana. Fique com Deus. Isso. Amém. Beijo. Fiquem Tchau, todos gente. com Até Deus. mais. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.